Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Naokeno e estamos aqui novamente com o nosso quadro Fique e Fala. Dessa vez a gente vai ler agora o capítulo. Deixa eu só confirmar: capítulo 16 da fanfic em Avante. No último capítulo, só deixa eu relembrar aqui um pouco. Nossa, realmente me pegou agora. Não tô lembrando muito bem o que aconteceu. A gente teve o primeiro encontro de Jaglos, verdade. Eu tinha esquecido disso. Só deixa eu arrumar uma coisinha aqui. A gente teve o primeiro encontro de Jaglos, que no caso foi. Não foi improvisado, que eu quero dizer, mas tipo. Foi aquele encontro que não era pra ser encontro, talvez? Não sei. Porque, tipo assim. É, o Eu não lembro da onde eles surgiram com o papo de eles irem pra casa. Eu acho que era porque o Regulus não ia conseguir em uma das caminhadas dele, se eu não me engano, porque ele ia começar a fazer apresentações, né? Antes não tinha nenhum horário de apresentação e agora ele ia começar a fazer apresentações, se eu não me engano. Aí ele meio que falou, tipo, ele meio que jogou. Ah, já que a gente não vai conseguir caminhar, que tal eu ir pra sua casa? Eu levo a comida e aí eu te mostro mais algumas músicas. Porque ele tinha feito uma playlist só pro James. Nossa, isso me pegou demais. E aí ele fez a playlist antes ou depois, agora eu já não lembro mais. Mas enfim, ele tinha feito uma playlist só pro James, disso eu lembro. E aí ele apareceu na casa do James e tal, eles comeram. E era o mesmo dia que o pessoal ia pra casa do James depois. E aí eu fiquei em um momento pensando, tipo, nossa, a possibilidade do Regulus ainda estar na casa do James quando o Sirius chegar é muito grande. Mas felizmente isso não aconteceu. Eles foram lá, aí o Regulus levou comida chinesa, eles ficaram ouvindo um pouco de música e tudo mais. E aí eles quase se beijaram, só que aí o James ficou tipo meio tipo, não se sentindo pronto para isso e se afastou. E uma coisa que eu gostei muito foi que o Regulus entendeu isso, tá ligado? Ele, tipo, não se sentiu ofendido nem nada, ele só, tipo, ah, tá, tudo bem. E aí, se eu não me engano, o James meio que se sentiu, não culpado, mas, tipo, um pouco arrependido de não ter beijado o Regulus naquele momento. Ele ficou com muita vontade de beijar o Regulus depois. Só que aí não aconteceu. E aí o celular do James começou a tocar como um alarme. E aí o, o, o Sirius não, o Regulus brincou, tipo, esse é o alarme pra me expulsar. Aí o James meio que explicou que, os meus amigos estão vindo, eu pensei que você realmente não gostaria de estar. Aí o Regulus, tipo, falou, você tem razão. Mas eu acho que, tipo, não é nem uma questão de o Regulus não querer estar ali. É só uma questão de que o clima ia ficar muito chato por causa dos Sirius. Sempre o Sirius é ocupado. Impressionante. Mas enfim, eu tô muito ansiosa pra chegar um momento em que o Regulus e o Sirius vão ter esse confronto. Mas o capítulo acabou terminando quando o Regulus foi embora. E foi apenas isso. Eu acho que foi a coisa mais importante. Tipo, aconteceu, eu acho que várias outras coisas nesse capítulo, mas a coisa mais importante desse capítulo, com certeza, foi essa parte do Regulus. Do Regulus não, do encontro, né? Calma aí que minha internet caiu de novo. Minha internet tá caindo muito, gente. Calma aí. Tá. Então aí o capítulo 16. Só deixa eu traduzir ele primeiro. Tá. Capítulo 16. Deixa eu ver se tem.
Ai, tem aviso para ataque de pânico. E alguma brincadeira que faz referência a suicídio. Muito leve, uma piada. Tá bom, então, se você diz, né? Então, James e Harry passaram a primeira noite sozinhos no apartamento em meados de novembro. Caralho. Nossa, mano. Tipo, mano, isso é muito significativo, porque faz mais de um ano, provavelmente um ano e meio que a Lily morreu, e até agora eles não tinham dormido sozinhos. Considerando que seu terapeuta havia recomendado isso em agosto, James sentiu que um bom intervalo de 3 meses era algo para se orgulhar. Ele tomou a decisão vários dias depois. Eu tinha esquecido que o terapeuta tinha dito isso pra ele. É, isso apareceu na fanfic, eu tinha esquecido. Ele tomou a decisão vários dias depois do aniversário de Sirius, quando eles tiveram que ter uma grande discussão em grupo sobre quem ficaria com James pelos próximos dias. Marlene e Dorcas estavam saindo de férias. Sirius tinha uma encomenda para terminar. Mary estava trabalhando durante a noite para terminar uma nova história e Peter estava ajudando sua mãe e irmã a se mudarem. Eu consigo, disse Remus. Vou ficar na sua casa em vez de ficar na biblioteca. Tem certeza? James perguntou ansiosamente. Claro que sim, ele sorriu gentilmente. Não se preocupe com isso. Mas James se preocupou com isso. Ele se preocupou tanto que Remus mencionou isso depois que Harry foi colocado na cama. Quando James estava sentado no sofá, parecendo que a superfície macia era feita de algo parecido com agulhas. O que houve, James? Remus perguntou de trás de uma pilha de ensaios que devia ter pelo menos 1 metro de altura. No caso, seria tipo. O Remus perguntou: ó, o que há de errado, né? É porque as traduções aqui quebram tudo a linha, né? Aí o James pergunta: errado? É, tem alguma coisa acontecendo. O que? Você não gosta de ficar comigo? Enfiou a cabeça na pilha com um sorriso no rosto. Não! Ele mordeu o lábio, sem saber como abordar o assunto. Meu terapeuta quer que eu fique sozinho no apartamento. Só eu e o Harry. E eu nunca morei sozinho, Moni. Não sei viver sozinha. Ele fez uma pausa. Mas eu sei que você viveu por um tempo antes de você e o Pads ficarem sozinhos. Você morava sozinho. Remus moveu a pilha de papéis para o lado para poder ver melhor James. Sim, acho que foram quanto tempo? 3 anos? Nossa, 3 anos é coisa pra caralho. Como, como você não se sentiu solitário? Ele largou o papel que estava lendo e observou James atentamente. Às vezes era solitário, ele disse depois de um momento. E eu sei que o quanto você vai sentir falta dela. Mas eu também sei que às vezes é bom. Era bom. Não, peraí. Mas eu também sei que às vezes era bom. Bom não ter que sentir que precisava entreter ou que precisava agradar. Se fossem só você e o Harry, talvez vocês conseguissem, sei lá, não sentir que precisavam tanto agradar. Como você sabe que precisa agradar as pessoas? Todos precisamos. Todos nós sentimos essa necessidade de n- não se dar ao todo, mas, tipo, de fazer o nosso melhor, às vezes de uma forma egoísta, tipo, pra parecer melhor que a outra pessoa, outras vezes apenas porque, tipo, você não quer que aquela pessoa veja seu lado ruim. Não sei, eu posso estar brisando aqui, gente. Ignora. Enfim, ele sorriu e voltou a ler os seus papéis. Porque eu tenho sorte de ser um dos seus melhores amigos. Eu sei como você é. Eu realmente sou tão óbvio? Perguntou ele, quase envergonhado. Odeio ter que te dizer isso. Ele suspirou profundamente. Acho que não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer isso agora. Preciso. Ele pensou em Regulus. Preciso de um tempo. O que o Regulus tem a ver com isso? Não entendi. O Regulus não tem nada a ver com ele morar sozinho. Oxi. Você tem tempo, ele disse gentilmente. Você tem tempo. Eu deveria ter feito isso antes, ele se preocupou. Ela me pediu para fazer isso há um tempo. Mas se você não estiver pronto, eu acho que se eu não fizer isso agora, ele respirou fundo. Talvez eu nunca faça isso. Eu tenho dessas. Porque, tipo, você fica procrastinando aquela coisa que você tem que fazer e tal, tá ligado? Mas aquilo acaba te trazendo mais ansiedade do que simplesmente fazer aquilo, tá ligado? É mais fácil você fazer aquilo e acabar com o seu sofrimento de, tipo, não antecipação, mas, tipo, medo de fazer aquilo do que simplesmente fazer aquilo. Enfim. É... Tá.
Remus o considerou por um momento e então sorriu. Essa foi uma maneira muito madura de pensar sobre isso. Você vai me ajudar com os absorventes? Ele revirou os olhos. E aqui estamos, de volta ao normal, ele bufou. Sim, você sabe que sim. Se James achava que estava com medo de passar uma noite sozinho, seu medo não era nada comparado ao de Sirius. Tem certeza que ela acha que isso é uma boa ideia? Perguntou ele quando James tocou no assunto na manhã seguinte, com a mão de Remus em seu ombro. É pouco antes das férias. Você quer esperar até depois? Talvez seja melhor. Meu Deus, Sirius. Puta. Mano, o Sirius às vezes é insuportável, velho. Estou adiando há meses, admitiu James. Ela me disse para fazer isso em agosto, mas eu não consegui. Não consegui encarar naquela época. Mas agora você pode? Sirius parecia quase em dúvida. Eu preciso, disse ele, mas não por mim. Acho que Harry precisa de mim. Ele disse alguma coisa? Não, isso. Mas ele deveria saber que podemos ser só nós dois. Eu acho que ele não se lembra de ter sido só nós dois. Mas não é. Sirius olhou para Remus, um apelo silencioso por ajuda. Não é prejudicial para ele estarmos aqui. Claro que não. Mas ao mesmo tempo, nem sempre vocês vão estar aí, tá ligado? Porque vocês têm suas próprias vidas, suas próprias coisas pra fazer, tá ligado? Então, tipo. Ai, tá. Sirius, Remus começou lentamente. É bom que James queira fazer isso. James lançou um olhar agradecido, mas Sirius pareceu não ouvi-lo. Ele estava olhando para James, olhando para ele como se nunca o tivesse visto. Mas, Sirius, disse Remus novamente, aplicando um pouco mais de pressão no ombro de James. Isso é uma coisa boa, algo que seu terapeuta recomenda. Ok, a palavra pareceu custar um grande esforço a Sirius. Quando você, que... Quando você quer tentar? Essa noite, disse James timidamente. Eu estava pensando nessa noite. Sirius olhou para Remus novamente, que assentiu encorajosamente e disse: Certo, nós vamos para casa depois do chá. As palavras seguintes pareceram arrancadas dele. Mas você tem que prometer que vai ligar se algo der errado. Nada vai dar errado, disse Remus imediatamente. E sua calma e confiança acalmou os dois. Mas eu vou. James percebeu que esse era o acordo que eles teriam que fazer para que Sirius ao menos considerasse a ideia de deixá-lo. Eu ligo se tudo der errado. E quando a porta se fechou atrás deles, deixando Harry e James sozinhos pela primeira vez em muito tempo, James se sentiu bem. Ele e Harry passaram o tempo antes de dormir terminando um quebra-cabeça que Marlene havia comprado e assistindo aos desenhos favoritos de Harry na TV. James lera certa vez em um dos 2,3 milhões de livros sobre parentalidade que ele e Lily compraram no momento em que descobriram que ela estava grávida, que crianças não deviam assistir TV no fim da noite, mas, por outro lado, ele não tinha certeza se conseguiria lidar com o silêncio. Onde estão todos? Perguntou Harry, cerca de uma hora depois que Sirius e Remus terem saído. James sentiu um aperto no estômago. Ele já esperava por isso, mas isso não tornava a perspectiva de conversar sobre o assunto mais agradável. Eu pensei que seria legal sermos só nós dois essa noite. Harry olhou para ele. Está quieto. Sim, ele sorriu, tentando ao máximo manter os olhos afastados da tensão. É um pouco, não é? Alguém na escola disse que era estranho termos tanta gente aqui, disse Harry finalmente. Ele disse que éramos estranhos. Ixi, estranho é esse moleque, oxi. James mordeu o lábio e ele não disse nada. Não, calma aí. James mordeu o lábio, ele não sabia disso. Existem muitos tipos diferentes de família. Essa pessoa provavelmente não tem uma como a nossa. Então por que eles não estão aqui? Porque ele não sabia como falar com ele sobre isso. Isso é algo para nós dois, para você e para mim. Eu acho que ele tem que, tipo, falar que cada um tem sua casa, então, tipo, eles foram pra casa, assim como o vovô e a vovó não moram com a gente, eles também não moram com a gente, entendeu? Tipo, é mais ou menos nessa linha de pensamento que eu iria se eu fosse o James. Podemos fazer isso mais vezes? Ele perguntou, parecendo quase esperançoso. E isso partiu um pouco o coração de James. Só você e eu? Sim, acho que podemos fazer isso mais vezes. Ele sorriu. Tudo bem? Sim, isso me lembra de quando a mamãe estava aqui. Puta merda. Eu também acho, ele hesitou. Você quer falar sobre isso? Harry pensou um pouco e balançou a cabeça. James assentiu, passando a mão pelos cabelos de Harry. Ok, ele estava conseguindo manter a voz calma. Deveremos te preparar para dormir, certo? Harry pulou da cama e correu para o banheiro para escovar os dentes e se preparar para o banho.
James esfregou a testa distraidamente, pensando bastante. Isso era normal, certo? Era de se esperar. Harry não era idiota. Tinha muito de Lily para ser um. James sabia que ele perceberia as coisas, mas não estava preparado para aquilo. Aquilo que eu não entendi. Não entendi. Preparado para quê? Tipo, não aconteceu nada demais, tá ligado? O Harry percebeu que ninguém tava aí, perguntou o porquê ninguém tava aí. Foi basicamente isso que aconteceu. Aí ele acabou citando a Lily, só. Oxi, tá. Ele suspirou e foi até o banheiro para ajudar Harry a se preparar para dormir. Ele lhe deu um beijo de boa noite, como sempre, e sussurrou quando ia apagar as luzes. Estou aqui no final do corredor se precisar de alguma coisa. Sou corajoso, pai. James sentiu-se estremecer. Eu sei que você é, disse ele, mas se precisar ser corajoso comigo, você sabe onde sou. Ai, o James é tão fofinho, gente, eu não aguento. Certo, então ele pode ter se esforçado um pouco. Calma aí. Tá. Certo, então ele pode ter se esforçado um pouco demais. Ele acordou no meio da noite, suando, e era como se o apartamento vazio ecoasse ao seu redor. Ele estava tremendo, tentando respirar, observando as sombras se moverem e se transformarem ao seu redor, dizendo-lhe coisas que ele tinha ouvido naquele dia, o pior dia da sua vida. Nada que pudéssemos fazer. Sinto muito em lhe dizer. Leve, o tempo que, leve todo o tempo que precisar. Ele procurou seu telefone. A luz brilhante da tela de bloqueio o fez piscar rapidamente. Ele queria ligar para Sirius. Ele chegaria em menos de 20 minutos, entrando pela porta com um sorriso fácil e uma compreensão silenciosa. Sentaria com James no chão do banheiro ou da cozinha e deixaria que ele tremesse, chorasse e fizesse o que precisasse. Na verdade, eu imagino que, tipo, o Sirius nem conseguiu dormir essa noite também, porque ele tá muito preocupado com o James, tá ligado? Enfim, mas eu tenho quase certeza que ele não vai ligar pro Sirius. Mas ele tinha que fazer isso. Ele tinha que aprender a fazer isso sozinho. Ele se levantou na escuridão e foi até o quarto de Harry e espiou pela porta. Harry dormia como esperado, agarrando-se distraidamente a um dos seus bichinhos de pelúcia, com a boca aberta e a respiração lenta e irregular. James queria tomar um banho, mas não queria acordá-lo, e certamente não queria abrir a porta do próprio armário. Só conseguia lidar com uma montanha de cada vez. Então ele se acomodou no chão do banheiro menor, no final do corredor, com as costas contra a parede, olhando para as luzes brilhantes até seus olhos lacrimejarem, tentando pensar no que fazer. O vazio ecoante do apartamento era mais pronunciado do que nunca agora, como se todas as sombras fossem grandes demais, aproximando-se dele e fazendo-se afogar. Ele colocou a cabeça entre os joelhos, forçando-se para superar o pior, a dor lancinante no peito, criando fissuras em seu coração sensível. Ele nunca foi bom em ficar sozinho. Calma aí, gente, que caiu as minhas coisas aqui. Coisas importantes, calma aí. Ah, isso que dá, não colocar as coisas no lugar certo, né, mano? Puta que pariu. Só um momento, gente. Tá. Onde eu tava? Ele colocou a cabeça entre os joelhos, esforçando-se para superar o pior. A dor lancinante no peito, criando fissuras em seu coração sensível. Ele nunca foi bom em ficar sozinho, mesmo antes de ela morrer. Mas esse era um tipo de vazio que ele nunca teve permissão de experimentar, mesmo depois de 1 ano e meio. Desde o momento em que estava no hospital, sempre havia alguém com ele. Era algo implícito. Eles simplesmente estavam lá, todos eles. E ele sabia que teriam permanecido com ele até o dia da sua morte. Mas ele não podia pedir isso a eles para sempre. Demorou um pouco, uns 3/4 da hora, até que James se sentisse bem o suficiente para se levantar do chão do banheiro. A sala de estar ainda estava escura como breu. A única luz vinha do brilho alaranjado do poste de luz lá embaixo. Suspirando, James acendeu uma das lâmpadas e deitou-se novamente em sua cama de armar, olhando para o teto. De alguma forma, a luz tinha um efeito calmante e as sombras no quarto pareciam menos ameaçadoras, com uma luz suave iluminando cada canto. Eu jurava que ele ia acabar ligando pro Remus não, pro Regulus.
em vez do Sirius. Mas eu preferi isso, porque, como eu tava falando nos capítulos passados, né? Eu acho que no retrasado eu não acabei falando isso, porque não teve muito dessas questões de ataque de pânico e nem nada. Mas é, eu tava com medo de ele acabar se apegando muito no Regulus como uma forma de escape. E mostrando isso, que ele simplesmente tipo, se recusou a ligar pra qualquer pessoa e tentou, da sua própria maneira, voltar a si, eu acho que é tipo um grande indício da melhoria dele, tá ligado? Então eu tô muito orgulhosa do James, gente, não tem como. James respirou lentamente pelo nariz, deixando os olhos fechados, o brilho da lâmpada criando um ponto de luz no qual ele conseguia se concentrar, mesmo quando sentia que estava adormecendo. O alarme o acordou várias vezes depois, e ele sentou-se imediatamente, olhando ao redor da sala de estar, com a lâmpada mais próxima ainda acesa, seu brilho abafado pela luz que entrava nas janelas. Bem, pelo menos ele fez isso. Ele sentou-se na beira da cama de Harry alguns minutos depois, tirando o cabelo da testa. Harry se mexeu sonolento, esfregando as mãos fechadas em pequenos punhos sobre os olhos. Hora da escola, amigo. James sussurrou, acendendo o abajur. Dormiu bem? Harry assentiu, o rosto contraído contra a nova luz, mas não fez menção de sair da cama. James sorriu, cutucando-o gentilmente nas laterais do corpo até que ele se sentasse, rindo. Vamos, cara. Ele deu um beijo no cabelo dele. Vou preparar o café da manhã. Ele e Harry tomaram café da manhã juntos. James encostado no balcão da cozinha, Harry em uma das cadeiras do outro lado do balcão, comendo o seu mingau com gosto. Ele até amarrou seus próprios sapatos naquela manhã, depois de declarar na semana anterior que queria aprender a fazer isso apenas com Molly. Você está animado para a escola hoje? Perguntou James. Calma aí, só o barulhinho da sirene. Perguntou James, sorrindo quase ao ser atingido no rosto por um pouco do mingau de Harry. Sim, Harry olhou para ele brilhantemente. A senhora Sprout diz que faremos um projeto de colorido hoje. Isso é legal, James sorriu. Se você trouxer para casa, nós penduraremos. Ok, as sobrancelhas de Harry se franziram. Eu gosto de sermos você e eu, pai. James sentiu aquela pontada familiar no coração, aquela que ele sabia que sentiria pelo resto da vida, mas não deixou seu sorriso desaparecer. Eu também, ele disse imediatamente. É bem legal, né? Sirius, para seu eterno crédito, esperou até saber que James tinha deixado Harry na escola antes de ligar. James tinha acabado de voltar para o apartamento, tirando o casaco e pendurando-o no gancho perto da porta, quase tropeçando no par de botas de chuva amarelas favoritas de Harry ao pegá-lo para atender a ligação. Como foi? Sirius perguntou, ignorando qualquer perâmbulo. Você está bem? Foi. James tentou embelezar, fazendo melhor do que era. Tudo bem. Harry gostou, consegui passar a noite no geral. Acho que foi bem. No geral, acho que foi bem sucedido. Você precisa de mim? Ele parecia mais do que ansioso. Posso terminar em uma hora. Se não for um problema. James começou, mas Sirius zombou do outro lado da linha. Você deveria saber que não é. Chega aí já. Sirius chegou com a comida para a viagem do lugar favorito de James uma hora e meia depois. E pareceu aliviado ao vê-lo. Obrigado. James sorriu para ele. E obrigado por vir também. Sirius colocou uma sacola no chão, só para mostrar o dedo do meio para ele, mas seus olhos estavam um pouco mais arregalados a mais do que no normal. Como foi realmente? James vasculhou as sacolas para esperar o momento sério. O momento certo. Você não pode nem me deixar aproveitar minha comida? Ele hesitou. Nós temos que. Senão eu vou explodir. James soltou uma risada. Foi tranquilo. Tive um surto no meio da noite. Ele sorriu um pouco amargamente. Acho que não consigo mais dormir no escuro quando estou sozinho. Sabe? Como qualquer adulto pode conseguir. Eu não faço isso. Eu confesso que eu durmo com uma luzinha colorida. Sabe essa luzinha de fundo aqui? Ela fica no meu teto a noite inteira. É isso aí, gente. Não, mentira, eu consigo dormir sim no escuro, mas eu realmente acho relaxante a luzinha, então é por isso que eu deixo a luzinha. Enfim, não há nada de errado nisso, disse Sirius imediatamente.
Mas James apenas balançou a cabeça. É simplesmente constrangedor, ele deu de ombros. Vou fazer o que for preciso, mas é constrangedor não conseguir dormir sozinho no escuro. Sinto como se as sombras fossem me atacar ou algo assim. Sem vergonha. Sirius o levou até a sala de estar, para que ele soubesse se esparramar no sofá, com uma perna apoiada na mesa de centro. Você sabe que eu tive que dormir com a luz acesa por meses depois que fugi. Ah, tá, fugiu de casa. Eu fiquei tipo, fugiu da onde, velho? Ele fugiu de casa. Mas a gente ainda não sabe sobre a história inteira, caralho. Ai, que ódio. Eu quero muito entender o ódio dos Sirius pelo Regulus. James tinha se esquecido disso. Isso me faz sentir como uma criança, ele disse. Tipo, eu deveria poder dormir na minha própria casa sem cair aos pedaços. Bem, você conseguiu. Sirius deu um soco no ombro dele. Mas eu vou ficar aqui essa noite. Não precisa, Sirius, pelo amor de Deus. James sorriu, o nó da- de tensão em seu peito se dissipando. Tudo bem, então. Eu realmente entendo o apoio que o Sirius quer demonstrar pro James, mas ao mesmo tempo eu acho que ele tá tão em cima do James que às vezes prejudica a recuperação do James, sabe? Nossa, sabe quando alguém é tão protetor com você que acaba te atrapalhando? Eu acho que talvez esteja acontecendo isso com Sirius e com James. James raramente tinha tanto a dizer na terapia naquela semana. Ele começou passando a noite sozinho. Ela disse que estava orgulhoso dele, o que não deveria tê-lo deixado tão feliz. Isso é ótimo, James, ela sentiu encorajosamente. Isso é realmente ótimo. Como você se sentiu? Ruim. Ela saiu daquele jeito clínico, nunca levando as piadas dele a sério, e esperou que ele continuasse. Não sei, eu superei. Foi bom para o Harry, isso é o principal. Ela rabiscou em seu bloco de notas. Vai ficar mais fácil com o tempo. Por isso posso dizer com segurança que a primeira vez será mais difícil. Bem, James cruzou os braços. Acho que isso é uma coisa boa. Eles ficaram em silêncio por um momento. E James pôde sentir suas próximas palavras borbulhando em sua garganta antes mesmo de falar. Eu tentei essa coisa de falar também. Dessa vez, ela realmente pareceu surpresa. Você fez isso? Como foi? Eu fiz isso. Eu chamei aquela pessoa, ele se inclinou, para o meu apartamento e eu simplesmente pensei que seria um bom momento para tentar. Ela sentiu. Eu realmente não sei como me sentir sobre isso, para ser honesto, ele disse apressadamente. Era como se ela estivesse tentando me dar um conselho, mas eu não conseguia ouvi-la. O que houve? Ele parecia tão indignado que ela abriu um sorriso para ele. Você precisa se lembrar. Você está falando com seu próprio cérebro, ela o lembrou. Você está falando com ela através de você mesmo. Ela não pode te dar conselhos. Só você pode fazer isso. É, bem, disse James petulantemente. Eu sou péssimo nisso. Como você se sentiu ao ter essa pessoa no seu espaço? James lembrou-se da tarde com Regulus. Como tinha sido fácil, como ele gostara de estar perto dele, como eles quase. Eu realmente não deveria ter feito isso, ele disse. Não foi uma boa ideia. Por quê? Porque eu não deveria estar fazendo nada com ninguém. Eu só estou me iludindo com isso. Como você acha que está se iludindo? Porque Harry tem que ser minha prioridade e eu. Eu não coloco-o em primeiro lugar quando estou com ele. E ele me odiaria por deixar a Lily. Ele me odiaria. Eu sei que ele odiaria. Eu sei que ele odiaria. Ele tá projetando. Eu acho que o James tá se odiando por essa ideia de deixar a Lily. E aí ele tá, tipo, colocando o Harry como um empecilho, tá ligado? Mas isso é algo que acontece muito com os pais solteiros, tá ligado? Tipo, eles se preocupam muito com a opinião do filho em relação aos seus relacionamentos românticos. Então aí eles ficam, tipo, meio que presos nessa de, tipo, nossa, agora minha vida daqui pra frente é apenas ser pai ou ser mãe. E esquece que, tipo, mano, você ainda tá vivo, tá ligado? Você ainda pode amar uma pessoa e, tipo, o seu filho tem que aprender a conviver com isso, tá ligado? Enfim. É...
Ele estava se agitando, sua respiração acelerada. Os limites da sala ficaram um pouco borrados. Ela percebeu isso, é claro, já que era seu trabalho e tudo mais, e estendeu a mão, com uma voz firme quando dizia o nome dele. James. Não consigo fazer isso, eu não consigo. James, sua voz era baixa, gentil, mas mesmo assim chamou sua atenção, e ele parou. Você tem que conversar com ele sobre isso. Ele piscou confuso. Quem? Você tem que falar com Harry sobre isso. Ele olhou fixamente para ela. Não, de jeito nenhum. James, ela soou quase sofredora. Está na hora de você parar de usá-lo como muleta para não fazer as coisas. Se você está tão preocupado com a reação dele, pergunte a ele. Obrigada! Eu tive que ser a terapeuta para jogar isso na cara do James, né, gente? Pelo amor de Deus. Não posso perguntar isso a ele. Por quê? Porque ele olhou ao redor freneticamente. Não é problema dele, é meu. Sim, ao mesmo tempo que é seu problema, ao mesmo tempo isso não influencia, mas afeta a vida do Harry, tá ligado? Então eu acho que seja importante você falar com o Harry sobre isso. Mas você é o pai dele. Seus problemas, especialmente nesse sentido, se tornam os dele. Eu não sei se eu concordo com essa visão de se tornar um problema do Harry, mas com certeza afeta o Harry. Eu posso esconder isso dele, disse ele teimosamente. E eu não. Eu nem quero isso, eu não quero. Você está dizendo isso para mim ou para si mesmo? Ele se recusou a responder. E eles se encararam, cada um esperando que o outro falasse. Finalmente foi ela quem quebrou o silêncio. Eu acho ela se inclinava em direção a ele. Obviamente, sentindo a sua fraqueza. Que você ficaria surpreso com a reação do Harry se fosse honesto com ele sobre isso. Você não acha que ele quer que você seja feliz? James ficou tão perplexo com a pergunta que não soube responder. Sim, ele admitiu amargamente. Eu sei que ele faria isso. Então talvez você esteja se segurando nisso sem motivo? James abriu a boca, mas ela levantou a mão. Pense nisso antes de responder. James pensou sobre isso. Talvez, ele finalmente admitiu. E ela escreveu algo no bloco de notas, parecendo quase triunfante. Ótimo, mas lembre-se disso daqui pra frente. Você fez muitas coisas nessas últimas semanas, James. Estou muito orgulhosa de você. Alice e Frank se mudaram para Canday no fim de semana seguinte, e James garantiu que os carregadores que haviam contratado estivessem desempregados. Ah, tá, entendi. Ele tipo meio que falou: Ah, você não precisa contratar carregadores e deixou os meninos sem uma grana, tadinho. Tadinhos. Ele convocou todos para ajudá-los a montar tudo, de modo de que ao pôr do sol no início da noite de inverno, o apartamento deles havia passado de uma tela em branco para uma verdadeira casa. Era um lugarzinho adorável, apenas algumas ruas da casa de James e Harry. E também era a uma curta distância da escola. Tinha janelas grandes em praticamente todos os cômodos, com vista para a rua tranquila lá embaixo, onde, mesmo na penumbra do entardecer, James conseguiu ver famílias passando, com as golas levantadas para se proteger do frio do fim de outono. Neville arrastou Harry para seu quarto segundos depois de Mary chegar com ele, deixando os adultos em um círculo na sala de estar, cada um esperando o outro dar o primeiro passo. Alice pareceu quase atordoada. Acho que deveríamos fazer chá para todos, mas não tenho certeza de onde. Temos tudo pronto, Darcy riu, dando um passo para frente. Tudo está desempacotado. Mas deixemos a questão do quarto. Sirius sorriu. Não queríamos ficar muito pessoais, sabe? Frank e Alice riram alto disso, e James praticamente conseguia ver Sirius se dando tapinhas nas costas por isso. Bem, então, Frank bateu palmas. Chá está na hora, eu acho. Eles se amontoaram na cozinha, pegando canecas diferentes e rindo enquanto Frank desenterrava pelo menos 10 tipos de sachê de chá. Para variar, sabe? Então, disse James, ainda que cada um deles pegou sua própria caneca de chá e se sentou em qualquer lugar disponível na sala de estar, com caixas ainda abarrotadas encostadas na parede. Como é a sensação? Na sua própria casa, tudo isso?
Frank e Alice se entreolharam, aparentemente esperando que o outro falasse. Bom, eu acho, disse Frank depois de um momento, sem tirar os olhos de Alice. Queríamos isso com Neville há tanto tempo. É bom finalmente ter isso. Você merece, disse Remus imediatamente, estendendo a mão para tocar o ombro de Alice. Ela sorriu radiante. Obrigada, disse ela. E obrigada por tudo isso. É um alívio não ter que desempacotar tudo isso, quase tudo. Nem se preocupe com isso, Peter sorriu largamente. Adoramos uma oportunidade de fazer design de interiores. Marlene deu um empurrinho no ombro de James. Esse aqui não deixa a gente fazer nada com o dele. É porque meu lugar é perfeito. Ele apontou acusadoramente para Sirius e Remus. Vocês nunca pedem para reformar o lugar deles. Como o Her... como Her... Calma aí. Tá. Como o Remus tem um gosto impecável, Mary passou o braço em volta do ombro dele. Tem mais alguma coisa que possamos fazer? Preparar o jantar? Ajudar a desempacotar mais alguma coisa? Oh, Alice começou imediatamente. Não poderíamos te perguntar. Ainda bem que não nos importamos. Sirius a interrompeu. O que você precisa? Eles acabaram passando boa parte da noite no novo apartamento de Frank e Alice, cozinhando, desempacotando e, no geral, se divertindo. Frank e James tiveram que fazer quatro idas separadas ao mercado para comprar algum ingrediente que Peter ou Remus estavam esquecendo, mas terminaram com uma refeição noturna verdadeiramente fabulosa que milagrosamente atendeu às necessidades alimentares específicas de todos. Mano, é uma cambada para atender essas necessidades, né, mano? Você é um mago, Pete, de verdade, disse Frank, voltando para pegar sua terceira poção da panela no fogão. Peter apenas deu de ombros, modestamente. Eu simplesmente pratiquei bastante. Teria prazer em te mostrar. Ah, por favor, Alice implorou para ele. Frank poderia usar algumas dicas na cozinha. Alice e James colocaram a cabeça para dentro do quarto de Neville quando James estava se preparando para sair, apenas para encontrar Harry e Neville dormindo no chão, cercados por uma pilha de brinquedos que haviam sido retirados das prateleiras organizadas. Imagino que isso aconteceria em um nanosegundo, disse Alice com tristeza, olhando ao redor para a bagunça no chão. Tem certeza que consegue lidar com ele no caminho para casa? Engraçado que podemos ir a pé para casa, James sorriu para ela. E você pode aparecer quando quiser. Cuidado, ela riu, enquanto James puxava Harry, ainda adormecido, para seus braços. Então você pode nunca não se livrar de nós. Meu plano, mestre, o tempo todo. Ele a beijou na bochecha. É tão bom, estou feliz por ter você mais perto. Nós também, disse ela e Frank o acompanharam até a porta, onde Sirius e Remus o esperavam. Vemos vocês amanhã? Claro que sim, vizinha. Ele balançou a sobrancelha para eles, satisfeito com a forma como eles abafaram o riso para não acordar Harry. Correu tudo bem, não foi? Sirius murmurou enquanto caminhavam pelas ruas escuras, movendo-se rapidamente em direção ao seu apartamento. É um lugar legal. É muito legal. Remus abriu a porta da frente para James. Eles são realmente lindos, James. Obrigado por nos apresentar a eles. Eles gostam de todos vocês por algum motivo. James permitiu que Sirius procurasse suas chaves no bolso. Não vou fingir que não sei o porquê. É o charme natural do Mone. Ah tá, não, calma aí. É o charme natural do Mone, sussurrou Sirius enquanto James caminhava pelo corredor para acomodar Harry na cama. O Sirius é muito gado do namorado, né, mano? Impressionante. Ah, esqueci. James balançou a cabeça, abrindo a porta do quarto de Harry com o pé. Ele tem aquele poder soporífero. Que? James ignorou o abafado. Que porra isso significa? Disse Sirius e preferiu acender a luz noturna de Harry. Boa noite, querido. Ele beijou sua bochecha e voltou para Sirius e Remus, sentindo-se mais leve do que se sentira em meses.
James convidou Mary para ir com ele ao balé por alguns motivos. Primeiro, ela o forçou a ir ao primeiro. Segundo, ela realmente gostava de balé. Terceiro, ela não se importaria que Regulus estivesse lá. Quarto, e o mais importante, ela provavelmente não faria nenhuma pergunta. A menos que James fosse realmente óbvio, o que nunca se sabia que ele era. O que nunca se sabia que ele era. Não entendi essa parte, calma aí. O que ele nunca. Eu acho que seria mais no sentido que ele nunca saberia que ele era. Não entendi muito bem, tá? Mas no caso eu acho muito provável de ele ser realmente bem óbvio. Mas enfim, ficaria tudo bem. Sirius ficou tirando sarro dele por dias até descobrir que eles não só voltariam a frequentar o balé, mas que a ideia tinha sido de James. Desde quando você gosta tanto de balé? Nem te conto. Sirius perguntou a ele quando perguntou a Mary sobre seus planos para a noite. É divertido, ele começou, determinado a não pensar em Regulus quando estivesse olhando para Sirius. Harry me meteu nisso, culpe-o. Não, não foi o Harry, amigo. Nós sabemos disso. Sirius estava rindo alto dele, recebendo olhares de reprovação de Remus e Mary. Ele só quer passar a noite comigo. Mary ficou na ponta dos pés para beijá-lo na bochecha. Mentira, ele tá querendo passar a noite com Remus, mas enfim. Remus não, com Regulus. Ai, eu sempre fico confundindo os dois, que ódio. É porque os dois começam com R-E e aí me trava. Deixa-nos em paz, Sirius. Deixa-nos nos divertir. Divertir, Sirius abriu os olhos. Como se ficar sentado em um teatro por 4 horas no escuro e ouvir música clássica poderia ser divertido. Eu imagino que seja muito divertido, assim. Teatro, eu só frequentei teatros musicais. Não lembro se eu cheguei a assistir alguma peça de teatro que não era musical. Não lembro. Mas, tipo, assim, eu amo. Amo muito. Mas eu sempre fui fascinada no balé também, então eu imagino que talvez eu curtisse pra caramba. Enfim. Poderia ser se você desse uma chance, disse Remo suavemente, recebendo um olhar escandalizado de Sirius. Você deveria estar do meu lado. Migo, ele é professor de literatura, amante de Shakespeare. Você acha mesmo que ele vai estar do seu lado nessa? Enfim. Estou do meu lado, amor. Ele se inclinou para beijá-lo. Espero que vocês dois se divirtam. Vamos, Mary sorriu para James, que abaixou a cabeça para esconder seu sorriso. Certo, James? Certo. Ele esfregou a nuca com a mão. O que vocês dois estão aprontando, então? Um verdadeiro encontro noturno, se você consegue acreditar. Remus passou o braço pelos ombros de Sirius. Este aqui finalmente terminou aquela série que estava trabalhando, e eu posso deixar as redações de lado por uma noite. Em outras, em outras palavras, eu vou transar. Disse Sirius em voz alta, recebendo vários gemidos altos de protesto de todos os lados. Você é nojento. Marlene colocou a cabeça na esquina. Tem uma criança aqui. Não há nada de errado com o amor. Sirius levou a mão à testa dramaticamente. Vocês são todos puritanos. Estamos criando Harry para ser um puritano. Você vai ser um desviante em outro lugar, Black. Dorcas começou a tentar empurrá-lo para fora da porta. Desculpe, Remus, você merece coisa melhor. Eu não sei, Remus sorriu enquanto Sirius ficava boquiaberto de horror. Ainda bem que eu tenho padrões baixos. Vocês são todos horríveis comigo. Sirius estendeu a mão para pegar Remus. Agora, se não se importem, vamos ter uma noite romântica e adorável sem nenhum de vocês. Vão então? Mary assinou para que saíssem, virando-se para James. Só me deem alguns. Só me deem alguns minutos. Preciso me trocar. Você não precisa usar um vestido de baile, sabia? Ele respondeu. E ela o ignorou enquanto ia para o banheiro. Eu estou incrédulo que, na verdade, o James não esteja se arrumando todo para isso. No silêncio da cozinha, James pegou o telefone e passou quase distraidamente para sua conversa com Regulus. Se ele olhar a foto de novo, puta que pariu.
Eu estava ansioso para vê-lo, depois de tê-lo visto apenas de relance antes e depois da aula de Harry nas últimas 2 semanas. Um aceno apressado, um sorriso de desculpas antes de sair correndo pela porta provavelmente para o ensaio. James sentiu falta dele. Ele sentia falta das caminhadas deles, sentia falta dos seus longos e estúpidos pedidos de café e sentia falta das brincadeiras constantes com ele. Estou indo hoje à noite. Ele poderia ter expressado a mensagem de forma pior? Ah, e você agora? Sim, eu e minha amiga estaremos lá. Ah, o show. Você deveria ter esclarecido. Que ódio, Sirius. Não, calma aí. Nossa, eu tô confundindo tudo. Nossa, puta que pariu. O Regulus, velho. Ele se perguntou se sobreviveria ao pular do topo da Tate Modern. Não é minha culpa que sua mente esteja sempre na sarjeta. Talvez quando se trata de você. Que isso? Que isso? Como ele chegaria a Tate Modern? Ele supôs que poderia pegar o trem. Ela ainda estaria aberta por um tempo. Para sua sorte, você me verá em algumas horas. Muita sorte minha. Para quem você está sorrindo aí dentro? Perguntou Mary, aparecendo ao seu lado, como se tivesse sido chamada. James enfiou o celular no bolso, o que ele, como ele sabia, o fazia parecer culpado. E isso que ele falou que, nossa, muito provavelmente ela não vai perceber nada porque eu não sou tão óbvio. Imagina se fosse. Meu Deus. Ninguém. Ele deu de ombros. Você está pronto para ir? Sim. Ela levantou o casaco que estava pendurado em um braço. Você está? É, deixe-me despedir do Harry. Nossa, meu nariz está coçando, gente. Calma aí. Meu Deus. James virou as costas para ela, sentindo o olhar dela na nuca, enquanto entrava na sala de estar, onde Harry estava sentado no meio da sala com Marlene e Dorcas. Tudo bem, nós vamos indo. Harry, cuide delas, tá? Harry pulou e se jogou nos braços de James. Sim, vamos assistir a um filme de terror. James lançou um olhar sofrido na direção de Marlene, que baixou a cabeça envergonhada. Bem, não seja tão assustador, ou Mars nunca vai soltar sua mão. Tudo bem, disse Harry, antes de abraçar James novamente. Te amo. Isso vem com abraço ou 10? Harry o apertou 2 vezes com entusiasmo, e James o colocou no chão, acenando para Marlene e Dorcas e seguindo Mary porta fora. Ele esqueceu de responder o Eu Te Amo do Harry. Eu odiei isso. O Eu Te Amo do Harry. Eles conversaram claramente. Não, eles conversaram calmamente no metrô a caminho do centro da cidade, discutindo principalmente o fato de que Peter tinha uma colega de trabalho que certamente estava sendo enganada pelo namorado da internet. Não tem como ele ser real. Ele mora no Canadá. Desculpa, James. Você está dizendo que as pessoas do Canadá não são reais? Não aqueles que dizem ser parentes do rei da Inglaterra. Nós não temos nenhum rei, porra. Seria de se esperar que alguém daqui tivesse imaginado isso. É, tem um ponto nesse daí. É que hoje em dia a gente tem um rei. Quer dizer, o rei Charles morreu? A gente não, eu não sou nem da Inglaterra. Que porra eu tô falando, gente? Nossa, mas enfim. O teatro estava lotado. James supôs que isso era de se esperar, já que era sábado à noite. Ele e Mary escanearam seus ingressos e subiram para seus assentos, novamente no anfiteatro, parando para comprar os programas antes de se acomodarem. James observava as pessoas bem vestidas, passando os dedos pela capa brilhante do livreto em suas mãos. Seu amigo vai, né, tocar, como é que é? Vai dançar hoje à noite, disse Mary baixinho. E James imediatamente sentiu como se alguém tivesse jogado água fervente em sua cabeça. Ah, é. Ele não conseguia encará-la. É, parece que sim. Nossa, James, vai tomar no cu, daí. Mary não disse nada, apenas cruzou as pernas e folheou seu programa com dignidade. James estava ansioso, esperando a cortina subir, desejando poder fazer o tempo passar mais rápido. Finalmente as luzes se apagaram e o barulho de vozes que enchia o salão desapareceu. James respirou fundo, esperando. Ele observou o maestro erguer a batuta. Batuta? E a música começou a tocar e caiu a internet e aí
Porra, véi, que ódio. Calma aí. Tá. A batuta, erguer a batuta e a música começar a tocar. A cortina subir e o conjunto tomar seus lugares. E observou com a respiração suspensa, esperando por Regulus. Ele apareceu na metade do primeiro ato, a música ficando mais suave e leve do que antes. James se ergueu na cadeira, não querendo perder nenhum segundo. Deus, pensou James, observando Regulus subir ao palco. Ele é tão injustamente lindo. Essa foi outra peça da época. Outra peça de época, o que significava que Regulus enfeitava o palco com uma camisa branca esvoaçante e calças que eram, na opinião de James, muito apertadas. Quase imediatamente uma mulher se juntou a ele, e James reconheceu Pandora dessa vez. E embora soubesse que nada havia acontecido, nada havia. Calma aí. E embora soubesse que não havia nada acontecendo ali, não conseguiu evitar a pontada de ciúmes que o percorreu enquanto dançavam. James possessivo. Aquilo era algo tão pessoal, tão intensamente íntimo, que fez James querer fazer isso com ele. Mas James se tornaria um bailarino quando os porcos começassem a voar, o que era uma maneira simpática de dizer que isso nunca ia acontecer. Dessa vez, James não teve vergonha, inclinando-se para frente com os cotovelos apoiados nos joelhos, desejando poder se aproximar, adentrar daquele momento em que Regulus observava tão completamente relaxado e simplesmente viver ali. Havia uma curvatura perpétua em sua boca. James conseguia perceber, mesmo naquela distância. Embora o tema do balé fosse, pelo que James percebia, sombrio. Ele se movia com facilidade, com graça, levantando Pandora como se ela não pesasse nada, segurando-a, caindo de joelhos e levantando-se novamente como se não estivesse fazendo nada mais complexo do que andar pela rua. James, que tropeçava com muita frequência nos próprios pés, observava como se o seu pescoço se arqueava para trás quando ele ficava suspenso no ar, ou como ele fazia aquele movimento de ponto fixo que certa vez lhe contara. James, por sua vez, tentara fazer o mesmo e quase quebrara uma mesa lateral do apartamento por causa disso. Eu me identifico tanto com James. A confiança entre Regulus e Pandora era evidente em cada movimento que faziam. Às vezes era como se eles não estivessem dançando, eles apenas liam a mente um do outro. Quando a cortina subiu e o grupo se adiantou para fazer suas reverências, James foi um dos primeiros a se levantar, batendo palmas tão alto que achou que suas mãos ficariam ardendo para sempre. Ele ouvira algumas pessoas gritando para o grupo, aquele clássico "Bravo!" ouvido ocasionalmente, pontuando os aplausos. E James queria gritar, queria que Regulus soubesse que ele estava lá em cima, nas vigas, observando exatamente como prometera que faria. Ele viu Mary observando atentamente pelo canto dos olhos. James? Mary o cutucou gentilmente. Você está comigo? Hã? Ele desviou o olhar, aceitando que não conseguia de fato ver Regulus através do veludo grosso. É claro que sim. Você é mesmo fã de balé, hein? Ela perguntou, com um tom de desconfiança na voz. O que eu posso fazer? O que eu posso dizer? Ele disse vigorosamente, esperando que a luz estivesse fraca o suficiente para esconder seu rubor. Você me mandou. Eu fiz? Ela levantou uma sobrancelha. Só eu, foi? Sim. Mas ninguém mais. Definitivamente não era alguém que estava no palco atraindo todos os olhares do teatro. Com certeza não. Imagina. Ok, ela disse, de um jeito que lhe disse claramente que aquilo não havia acabado. Mary pegou a mão dele enquanto seguiam a maré de pessoas para fora do teatro. E caiu a internet de novo. Meu Deus do céu, gente. Vai ser difícil acabar esse capítulo, hein? Pelo amor de Deus. Onde eu tava? Tá. E James não pode deixar de olhar para trás, para a caixa de joias de um teatro, como algo saído de um sonho. Vamos, então? Ela perguntou, levantando o casaco de névoa fria que o cercava. James lançou um olhar quase ansioso para a porta do palco.
onde ele sabia que Regulus apareceria se ele esperasse o suficiente. Por que você não vai? Eu te alcanço. A boca de Mary se curvou levemente, e se James achava que ele tinha algum mínimo de sutileza, essa noção desapareceu pela expressão no rosto dela. Amei que ele percebeu que ele não está sendo sutil, né, gente? Nossa, meu Deus. Ok, ela disse calmamente. Mas conversaremos quando você voltar para o apartamento. Eu não vou. Não, eu não vou ouvir nada sobre isso. Ela cruzou os braços e manteve o rosto impassível. Não havia como discutir com ela. Te vejo quando chegar em casa. Vou mandar Miles e Dorcas embora. Seremos só nós dois. Certo, ele cedeu. Sabendo que realmente não tinha muita escolha, e se abaixou para beijar a bochecha dela antes que ela fosse embora, lançando um olhar muito cúmplice por cima do ombro. Finalmente ele vai conseguir falar com realmente algum amigo sobre isso, tá ligado? Se bem que ele conversou com Alice, né? Com Alice e também com Frank, mas com Alice. Mas eu acho que ele conversar com um amigo que, tipo, entende mais sobre a relação dele com os Sirius vai ser bom pra ele. Enfim. É... James começou a andar de um lado para o outro na calçada assim que ela desapareceu. Ele checou o celular várias vezes, meio que torcendo para que Regulus estivesse atrasado ou não pudesse sair. Não vai embora, chega em um segundo. Ele sentiu o coração apertar no peito enquanto olhava para a mensagem. A maioria dos outros frequentadores do balé já haviam desaparecido há muito tempo. Apenas alguns pequenos grupos conversavam sobre os postes de luz, vários deles segurando flores, provavelmente para algum artista. Ele se sentiu um pouco estúpido, andando de um lado para o outro, mas mover os pés significava que ele não precisava pensar no quanto estava prestes a se envergonhar. James! Ele se virou ao ouvir seu nome e viu o homem do momento correndo em sua direção, com um sorriso no rosto. James nunca soube o que realmente aconteceu, seja pela maneira como disse seu nome ou pela maneira como ele o olhou. Ele nem pensou, apenas agarrou de Regulus pela frente da camisa e o beijou. Saiu o beijo, gente. Puta que pariu. Nossa. Regulus respondeu imediatamente, sua mão deslizando para cima para se enroscar no cabelo de James. E ele estava suspirando pela sua boca, beijando-o de volta ferozmente. James sentiu como se um raio estivesse percorrendo suas veias, substituindo seu sangue. Ele estava tomado por uma eletricidade fulminante, vibrando em cada nervo. E a única coisa real era Regulus, o jeito como se pressionava contra ele até que seus peitos ficassem alinhados. O jeito como ele beijava como se estivesse indo para a guerra. O jeito como sua respiração ficava presa na garganta quando James deslizava a língua para dentro da boca. James, ele sussurrou seu nome. E foi quando James tivesse. E foi como se James tivesse sido encharcado com água gelada. Ele se soltou, olhando para Regulus, cujo peito arfava. Eu acho que não deveria ter feito isso. E quebrou o momento. Puta que pariu, mano. Puta que pariu. Ele podia ver Regulus desmoronando. Ah, ele disse, dando um passo para trás, colocando espaço entre eles. Ok. Eu. Ele odiava a expressão em seu rosto. A maneira como ele estava meio curvado para dentro. Não, eu não posso. Regulus ficou ali parado, olhando para ele com o cabelo espetado em todas as direções, cortesia das mãos de James. James se esforçou a ficar de castigo. Ele não ia estragar tudo. Não é que eu não esteja, eu só não estou pronto. Pareceu que Regulus levou um segundo para processar o que havia dito. Seus olhos percorriam a pele de James, como se pudesse tocá-lo só de olhar. Mas, e se você estiver? Regulus o desafiou. E se você estiver? Eu não posso, mas Regulus diminuiu a distância entre eles e segurou o rosto de James entre as mãos. Você tem o direito às coisas boas, sabia? A voz de Regulus era como um sussurro, e James fechou os olhos, tentando escapar dela. Você não precisa ser infeliz para sempre. Eu sinto. Ele sentiu tudo de uma vez. Sinto que eu estou a decepcionando, como se eu pudesse. Não consigo fazer isso porque não é o que ela faria. Eu queria poder te dar um conselho, disse Regulus, passando os polegares pelas maçãs do rosto de James. Eu queria poder te dizer que vai ficar tudo bem, mas não posso porque eu não sei.
Agradeço que você não esteja apenas mentindo. É o que a maioria das pessoas parece fazer. James deu uma risada vazia. Eles têm boas intenções, mas não é exatamente como se a maioria das pessoas já tivesse lidado com isso. Hegel sorriu ao ouvir isso, e James percebeu o quanto ele gostava quando sorria. Eu acho, ele se inclinou para a frente, de modo que suas testas ficassem coladas, que talvez tenhamos nos precipitado. Nossa, que talvez tenhamos nos precipitado um pouco, mas eu não quero que você se arrependa. Acho que depois de 1 ano e meio de terapia, ele poderia usar suas próprias palavras. Me surpreendi. Somos dois. Ele sorriu novamente, passando a mão pelo pescoço de James. O que você quer fazer? James queria beijá-lo novamente. Eu acho. Eu acho que preciso ir. Ele disse finalmente. Preciso clarear minha mente. Hegel se afastou dele novamente e James perdeu o contato imediatamente. Essa é outra maneira de você não falar comigo? Ele perguntou desconfiado. Apenas fingir que eu não existo? Achei que você tivesse me perdoado por isso, disse James com tristeza. Olha, eu te perdoei, mas não é como se eu tivesse esquecido, suspirou ele, levando, olhando para paralelepípedos frios e úmidos. Tudo bem, mas você me liga mais tarde, certo? Juro que vou. James cruzou o coração, querendo tocar Regulus, tomar, possuir. Eu juro. Regulus sentou-se sobre os calcanhares e mordeu o lábio. Certo, te vejo mais tarde? James odiava ter feito disso uma pergunta. Você vai, ele prometeu. Você vai. Regulus deu um passo à frente e pressionou os lábios na bochecha de James. Estou cobrando isso de você. Ele deixou James ir embora, e James teve que se esforçar para não olhar para trás. Gente, eu não sei. Não sei o que eu falo disso. Eu acho que realmente é coerente com o que está acontecendo, tá ligado? A reação do James com o primeiro beijo e tudo mais. E a reação do Regulus. Mas, cara, quebrou totalmente o clima, tá ligado? E aí você fica tipo, cara, não era pra ser assim um primeiro beijo, sabe? Então aí você fica, tipo, muito triste, mano. Eu fiquei muito triste com isso. Tá. A queda só aconteceu quando ele já estava no metrô. As pontas dos seus dedos sumiam com a sensação, e ele tocou os lábios disfarçadamente, tentando se lembrar da última vez que sentira algo assim. O primeiro beijo dele e de Lily pareceu ter levado anos para acontecer, o que sinceramente aconteceu mesmo. James nunca se esqueceria de quando ela finalmente concordou em sair com ele, depois de ele estar apaixonado por ela desde os tempos de ensino médio. Então, quando ela lhe disse, no segundo ano da universidade, no dia 15 de abril, que sairia para jantar com ele planejou cada detalhe como se fosse a sua última refeição. Ele fez reservas, ligou freneticamente para Mary e Marlene para descobrir qual era o restaurante favorito dela do mundo inteiro. Ele teria dado um jeito de fretar um jato para Tóquio se fosse lá. Comprou flores, chegou ao restaurante 15 minutos mais cedo e se apaixonou tanto por Lily Evans no decorrer de uma única noite que já sabia, né, mesmo naquela época, que se casaria com ela. Você realmente não precisava me acompanhar de volta. Ela estava dizendo a ele, tendo acabado de pegar sua mão, o que significava que James estava ancorado à terra por alguma coisa, incapaz de simplesmente flutuar para longe em pura felicidade. Sim, mas eu posso ser sua proteção, disse ele, piscando para ela, o que lhe rendeu um revirar de olhos. Tenho a sensação de que eu seria a proteção nessa dinâmica, não você. Ela sorriu para ele, que retribuiu imediatamente. Bem, sou eu. Pararam em frente a uma bela fileira de apartamentos, arquitetura clássica, cercada por árvores maduras, bem estilo Lily. Ele fez uma pausa, querendo ter certeza de que disse exatamente a coisa certa. Quero dizer, eu me diverti muito. Eu também. Lhe deu um sorriso brincalhão e travesso. Você é um encontro divertido, Potter. Seu coração pulou várias batidas, divertido o suficiente para uma segunda vez? Ela olhou para ele com um ar avaliador por um momento, depois o puxou para perto e pressionou seus lábios. Meu Deus, Lily Evans estava me beijando. Ele respondeu com tanto entusiasmo que ela foi erguida no ar.
E ele sentiu o sorriso dela contra a sua boca enquanto girava em um círculo. Quando eles se separaram, James estava sorrindo tão largamente que poderia ter rachado seu rosto. Eu vou te mandar uma mensagem, disse ela, tocando levemente o braço dele, enquanto antes de desaparecer escada acima em direção ao seu apartamento. A ficha caiu de repente. Ele havia traído Lillian. Ele havia traído Sirius. Ele havia até traído Harry. Ele não se importava com o que o terapeuta dizia. Harry era a prioridade, a única prioridade. O que James queria era irrelevante. Ele não deveria querer ninguém além de Lily, quem ele nunca mais veria. Ele fechou os olhos com força, pressionando as palmas da mão contra os olhos até ver luzes surgindo na escuridão. Ele sabia o que ela teria desejado, o que ela teria dito a ele. Que ele estava sendo estúpido, que estava usando isso como muleta, assim como estivera usando Harry, recusando-se a viver sua vida em memória dela. Isso faz com que nós dois estejamos mortos. E então havia o fato de que ele havia beijado Regulus, o irmão afastado de Sirius, seu irmão afastado sobre quem ele nunca falava, que se recusava a reconhecer. Ele não tinha ideia de como encarar Sirius, como olhá-lo nos olhos, quando ele tinha feito algo tão irredimível, tão estúpido. Mas então, a sensação era boa, muito boa, melhor do que boa, na verdade. Aquilo despertara algo nele que ele pensava ter morrido com Lily. Era um formigamento nos ossos, uma dor no estômago. Seu sangue corria quando eu olhava para Regulus, sentindo-se tonto quando seus olhares se encontravam. Mas ele não podia. Não lhe foi permitido. Mas pensando bem, quando o trem parou em Camden, ele pode ter cruzado um limite do qual não conseguiria mais voltar. Ele poderia muito bem estar em queda livre. Comentários antes de eu comentar sobre isso. Calma aí. Assim que ele pensou que tinha traído a Lily, eu xinguei em voz alta. Está se agarrando a essas muletas. A coitada da Lily está observando do além-túmulo, gritando, chamando de idiota esse jovem. Com certeza, a Lily, tipo, mano, só beija esse menino logo, caramba! A Lily frustrada, assim como Regulus. Eu só quero que o James se deixe ser feliz para falar sobre os seus sentimentos, cara. Eba, eles se beijaram, mas eu estou minimamente preocupada com a reação de James. Espero que ele não faça ghost no Regulus de novo. Não, eu acredito que ele não vai dar um ghost no Regulus. Ah, posso te dizer que não tem mais ghosting, mas vai levar um tempo para resolver isso. O que isso significa? Como vai ficar a relação deles então? Recebemos tudo nesse capítulo, e mesmo assim fiquei tão triste pelo Regulus. Espero que ele pelo menos se orgulhe da beleza de sua atuação e não deixe o clima de decepção em torno de sua interação e do primeiro beijo com James estrague sua noite. Espero que ele comemore o trabalho bem feito com a Pandora e fique espetacularmente bêbado. Eu não sei se eu aconselho isso, não. Provavelmente ele vai mandar mensagem pro James de novo. O garoto James está sentindo todos os sentimentos. Ele tem direito, obviamente. Mas as muletas precisam sair. É hora do. É a hora das calças de menino. Também estou muito orgulhoso que ele tentou explicar o que estava sentindo quando percebeu que suas palavras e afastamento magoaram Regulus. Sim. Capítulo incrível. Obrigado por compartilhar conosco. Espero que a Mary o acalme. Nossa, verdade. Ele ainda tem que conversar com a Mary, né? Eu tinha esquecido disso. É, a Mary provavelmente vai dar um jeito nele. Ou não, não sei. Depende do que o James compartilhar com ela. James, por favor, não estrague isso pra você. É.
James é meu maior inimigo no momento. Deixe, deixe-se feliz, mamãe. Todos queremos ver. Além disso, Regulus não merece isso. A pobre alma está lutando, sim. Que mais? Deixa eu ver. Essa menina que analisa trecho por trecho, mano. Não vou ler o comentário dela hoje. Porque, mano, é muito longo os comentários dela. Normalmente eu gosto muito dos comentários dela, porque, tipo, é, ela consegue analisar a fanfic de um jeito muito surpreendente, tá ligado? Mas é muito longo, não tem como, gente. Meu Deus. Esse capítulo literalmente me fez rir e suspirar. Estou apaixonada por eles, mas não acho que conseguiria lidar com a situação de Regulus agora, sem nunca saber onde você está. Agora eu tenho uma imagem mental de você suando nervosamente escrevendo a cena do beijo, enquanto o próprio Regulus Black fica parado atrás de você olhando para a tela. Amei. Continuo dizendo a mim mesmo, só mais um capítulo. O celular vai desligar a qualquer momento, eu juro. Eu amo isso, gente. Eu sou exatamente assim lendo fanfic. Aí eu tô fazendo esse canal agora, né? Que aí eu gravo praticamente um vídeo por dia. E ainda alternando entre as fanfics, tá ligado? Então tem que ter um autocontrole do caramba. Mas o que me ajuda a ter esse autocontrole? Que eu tenho que ler em voz alta. E eu não tenho voz pra ficar lendo em voz alta o tempo todo. Então é por isso que eu consigo ler só um capítulo normalmente, tá ligado? Mas enfim, sobre esse capítulo, gente. Cara, como eu já falei sobre o beijo, né? Tipo, é, foi bom, tipo, a gente finalmente ter um beijo, realmente algo concreto da relação deles. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que foi estragado pela questão do James. É aquele negócio que o Regulus falou, tá ligado? Talvez ele realmente estivesse pronto para aquele passo, mas, tipo, ainda assim, a mentalidade dele, não sei, bloqueou ele, tá ligado? E ele trazendo à tona novamente os Sirius, falando, ai, foi um erro inadmissível. Mano, que erro do caralho, mano. Tipo, eu entendo ele se sentir assim por conta da Lily e por conta do Harry, tá ligado? Porque, tipo, cara, é normal, tá ligado? Apesar de que, tipo, a própria terapeuta disse pra ele, né? Tipo, mano, é apenas uma muleta que ele tá usando, tá ligado? Mas ele ficar usando os cílios de muleta, eu vou começar a falar isso, que ele tá usando cílios de muleta também. É porque, tipo, eu falo que a Lily e o Harry é muleta, porque, tipo, a Lily, querendo ou não, tá morta. Então, tipo, ela não tem como sentir que tá traindo ela, nem nada do tipo, porque ele não tá traindo ela porque ela tá morta. Querendo ou não. E eu também sinto que, tipo, mesmo que, tipo, exista esse vida pós-morte e tudo mais, ela tem, ela tem na mente dela de que o James precisa seguir em frente, tá ligado? Porque eu sempre tive essa visão da Lily de que, tipo, ela não quer que as pessoas fiquem sofrendo por ela, tá ligado? Então, tipo, eu imagino que ela, assim, seria uma pessoa que incentivaria o James a ficar com quem ele quer ficar. E o Harry teria puxado isso da Lily, talvez, tá ligado? Tipo, ele também, tipo. Eu sinto que o Harry não vai ter o surto de que as crianças normalmente podem ter, tá ligado? De sentir que o pai tá substituindo a mãe e tudo mais. Não sinto que o Harry vai ter isso. Aliás, eu sinto que o Harry provavelmente vai ficar muito animado pelo James estar saindo com o Regulus, porque ele gosta muito do Regulus. Aliás, vai ser uma fofura quando a gente finalmente vê o Regulus interagindo mais com o Harry, no sentido mais intimamente, tá ligado? Do que simplesmente professor e aluno. Só que o Sirius, eu não posso falar realmente que é uma muleta, porque eu sei com certeza que o Sirius vai implicar com isso, ele vai começar a falar um monte de coisa pro James e tudo mais. Então, tipo, não é simplesmente um caso de tipo, ai, o James que tá colocando empecilhos. Não é empecilhos, porque o Sirius realmente vai ter um ataque, tá ligado?
E, mano, vai ser algo muito besta. Eu vou ficar muito puta com isso, entendeu? Então, é isso, gente. Eu vou ficar muito puta quando isso acontecer. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. E eu tô muito puta com isso já, sendo que nem aconteceu ainda, gente. Meu Deus. E eu só quero saber o porquê o Sirius odeia tanto o Regulus. A gente não teve isso até agora. Enfim. Espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Comentem o que vocês acharam desse capítulo e o que vocês esperam para os próximos capítulos. Se vocês concordam com as minhas opiniões ou não. Também, se vocês quiserem deixar link para fanfics, agora com uma novidade, porque eu vou começar a partir de amanhã a fazer lives toda quarta-feira às. Esqueci o horário. 5h30. Pelo menos eu vou tentar, tá, gente? Toda quarta-feira às 5h30, aos sábados às 5h30 também. Só que na terça-feira não. Na quarta-feira eu vou tentar trazer lives lendo fanfics, que era o meu plano original. E aí eu peguei lá para fazer lives sobre outras coisas aleatórias e não tô trazendo as fanfics. Então meu objetivo é todas as quarta-feiras trazer uma fanfic one shot pra gente ler em live. E aí na quarta-feira mesmo eu posto essa live aqui, entendeu? E no sábado eu provavelmente vou deixar pra fazer live mais livre e tudo mais, dos conteúdos que eu já faço normalmente, que eu nem tô fazendo, mas vou voltar a fazer. Pelo menos é o meu objetivo. Eu não sei se eu vou realmente cumprir isso, mas é o meu objetivo. Então, eu recomendo ainda mais que vocês abram lá minha Twitch para acompanhar isso ao vivo com a gente. E também que vocês tragam fanfics para mim, para eu ter realmente bastante material para fazer essas lives. Eu já tenho algumas salvas nas minhas notas e tudo mais, mas one shot mesmo, eu acho que são poucas. Eu tenho muitas fanfics salvas para trazer aqui, gente, juro por Deus. Mas eu acho que one shots, eu acho que deve ser no máximo 3 que eu tenho salvos, então eu tenho que procurar mais. Mas eu espero que esse novo projeto, que na verdade não é novo, é só, tipo, realmente algo que eu vou me empenhar mais a fazer, né? Dê certo e que vocês gostem. E também, lembrando que aqui na descrição eu sempre deixo o link da fanfic que a gente leu ou está lendo para que vocês possam curtir, compartilhar, comentar, para apoiar o autor, porque isso é muito importante, gente. Sempre lembrem de apoiar o autor. E aqui, novamente, eu sempre deixo a nossa outra fanfic que a gente está acompanhando, que no caso, por enquanto, é o Quarto Cavaleiro. Só que, gente, eu acho que a gente já está em reta final. Não em reta final, ainda faltam uns bons capítulos, mas eu já estou sentindo aquele gostinho de tipo, sabe, despedida. E eu não quero, gente, eu quero muito continuar essa fanfic porque eu amo ela de coração. Mas eu sei que em determinado ponto a gente vai ter que se despedir dela, infelizmente. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E até a próxima. Tchau.